Novel e fanfic narradas. T-Wolf nascido no sangue. Capítulo 111. Tristan estava de volta à casa de Elias, ajudando-o a cuidar dos betas de Derek, que finalmente haviam recuado das portas da morte. O que quer que Satomi tenha usado como uma espécie de unguento sobrenatural funcionou como um encanto e ambos ficaram completamente curados, pelo menos fisicamente. Não havia dúvidas de que tanto Erika quanto Isaac, especialmente o último, tinham traumas profundamente enraizados devido à experiência torturante a que ele foi submetido. Ei, você sabe para onde o Derek fugiu? Erika perguntou. Tristan, que estava na cozinha fazendo brunch, olhou para ela e balançou a cabeça. Meu palpite é que ele está caçando Gerard. Onde ele está agora, não tenho ideia. Erika pareceu aceitar isso enquanto assentia, sentindo-se interiormente um pouco irritada porque Derek ainda não se preocupou em levá-los em sua caçada. Ela olhou para Tristan novamente e olhou para si mesma e para Isaac, imaginando qual era a diferença entre eles. Como você faz isso? Ela acabou perguntando. Fazer o quê? Você sabe, tipo. Isaac interrompeu naquele momento. Derek disse que você é mais forte, talvez o beta mais forte que ele já viu. É por isso que seu alfa não se preocupa com você e com o que você faz. Tristan parou o que estava fazendo e olhou para eles, silenciosamente esperando que ele não fosse o único a ajudá-los com suas feridas psicológicas. Você disse isso, certo? É porque eu sou forte. Embora ele esperasse que terminasse ali, nem Erika nem Isaac pareciam satisfeitos com sua resposta. Mas como? É uma coisa da idade? Como se você ficasse mais forte quanto mais velho fica. Tristan balançou a cabeça e voltou ao que estava fazendo, mantendo um ouvido aberto para eles. Definitivamente não. É honestamente baseado em duas coisas, pelo menos para lobisomens, e talvez outras criaturas sobrenaturais que vivem em grupos, laços e uma razão para lutar. Os dois ficam em silêncio diante disso, incapazes de demonstrar a reação apropriada que deveriam ter tido diante das palavras de Tristan. Erika, um pouco espantada, não conseguiu deixar de perguntar. Títulos? Tristan assentiu. Você tá brincando comigo? Já ouvi isso umas 100 vezes do Derek, mas era mais algo fisiológico, algo meta ou merda assim. Isaac disse. Ele não diria que não entendia o significado do vínculo deles com Derek, ele entendia, mas ele não tinha ideia de que isso poderia ser transformado em arma, por assim dizer. É basicamente isso. É por isso que é imperativo para um alfa ter uma matilha, ou então ele é apenas um beta mais forte, considerando todas as coisas. Tristan acrescentou ainda. Ambos assentiram em compreensão, aceitação, e deixaram o assunto de lado por enquanto, sabendo que perguntar a Derek seria muito melhor do que a explicação de Tristan. Quanto a uma razão, tenho certeza de que você já sabe disso. Tristan disse. Afinal, o que eles passaram foi algo que a maioria dos sobrenaturais nunca passa ao longo de suas vidas, ele e Malia incluídos junto com quase a totalidade de sua matilha. Seria estranho se eles continuassem os mesmos, ingênuos e fracos, depois de tudo isso. Já era hora. Tristan murmurou e nesse momento Derek entrou pela porta. Tudo que o trio precisou foi de um olhar e uma lufada de ar ao redor dele para saber que o homem que estavam vendo era diferente da última vez que o viram. Uma diferença impressionante. Você... Tristan queria dizer algo, mas segurou a língua, apesar do sentimento obscuro e selvagem que Derek estava sentindo, e o deixou ter seu tempo com seus betas. Ele deixou os três discutirem o que quisessem, mas o sentimento que teve com Derek lhe disse tudo o que ele precisava saber sobre a sobrevivência de Gerard. Eu diria que as coisas vão voltar ao normal depois disso, mas isso seria um azar muito grande. Ele murmurou. 2 horas depois, após uma longa conversa com o alfa budista, Derek estava pronto para sair com seus betas. A caminho do carro onde Isaac e Erika o esperavam, ele encontrou Tristan, que parecia precisar de algo dele. Você quer alguma coisa? Não tanto como querer, mas mais como ouvir. O que você vai fazer depois disso? Essa pergunta foi algo que Satomi também fez a Derek durante a conversa de 1 hora. O motivo é que o condado de Beacon precisava de um alfa no topo de suas colinas. Satomi não podia porque isso iria contra seus valores e ensinamentos de se distanciar o máximo possível do mundo, e porque a família Ali e sua matilha agiam como chefes das colinas na época em que outros alfas estavam por perto. E então a resposta de Derek para Satomi e Tristan era bem óbvia, sem que ele pensasse muito sobre isso. Ainda estamos por aí. Este costumava ser o território da minha família e agora é meu. Sobre os Argents, duvido que Chris venha atrás de mim tão cedo, a menos que eu lhe dê uma razão para isso. Eu vejo. Derek riu do que percebeu como alívio do adolescente de rosto de pedra. Não se preocupe. Embora eu não confie nele, duvido que ele tentaria descaradamente ir atrás de você e Malia usando a filha dele. Tristan inclinou a cabeça em leve confusão com as palavras de Derek. Confie em mim, embora seja uma preocupação válida, não ligo tanto para isso. Assobiar. Não sei se você é apático ou apenas frio. Derek comentou depois de ver que Tristan estava sendo sincero. Diferente do que ele esperaria de vocês, betas, o garoto na frente dele estava mais do que preparado para matar seu amigo se a situação exigisse. Tristan deu de ombros ao comentário. Não é nada disso. Estou sendo prático, ou pelo menos estou tentando ser. Derek deu um tapinha no ombro de Tristan, seu respeito por este último crescendo mais um passo. Se eu não soubesse melhor, diria que ter coração frio é uma característica de todos os vampiros. Tome cuidado, Tristan. Vejo você mais tarde. Vendo Derek indo para seu carro onde a dupla Erika e Isaac estavam ficando progressivamente impacientes, Tristan gritou. Tem algum plano imediato?
Sim, os dois estão ali. Derek respondeu sem se virar. Tristan observou enquanto eles se afastavam, notando quão rápido o bando de 3 homens se transformou. Em quê? Disso ele não tinha ideia. O que ele tinha certeza, no entanto, é que eles eram muito mais perigosos agora do que nunca. Um resultado óbvio, mas ainda surpreendente. Isso é um pouco fora do seu caráter. Demonstrar cuidado com os outros fora da família. Satomi, que agora estava de pé ao lado dele, comentou distraidamente. Tristan se virou para ela, o rosto inexpressivo, uma expressão que enganaria os outros, mas ela viu claramente o olhar exasperado naqueles olhos. Tristan suspirou, alimentando ainda mais a diversão de Satomi. Vovó, por que você, de todas as pessoas, acha que é impossível eu me importar com os outros? Oh, meu caro rapaz, não é que eu ache que seja impossível, mas é que você faz as pessoas pensarem assim. É que você coloca seu dever para com sua família acima de tudo para cuidar livremente. Ela tinha um brilho orgulhoso nos olhos enquanto olhava para ele. Ele tinha percorrido um longo caminho desde a criança pequena com olhos mortos que ela encontrou na floresta, mas ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Como uma criança que aprende com o que vê e vivência, ela sabia qual era o problema dele, mas não se preocupou em contar a ele. Uma vida plena é uma jornada de autodescoberta. Tristan, no entanto, não via o mesmo raciocínio que sua avó. Mas eu considero Alison uma amiga. E meu respeito por Derek neste momento nos torna amigáveis no mínimo. Verdade. Ela respondeu, concordando com suas palavras. Vamos usar a jovem Alison como exemplo. Claro, Tristan disse, imaginando onde ela queria chegar com isso. Primeiramente, sua opinião honesta. Você e Alison Argenter-Gengia, quem vocês acham que é mais amiga uma da outra? Sem hesitar, Tristan respondeu. Definitivamente ela. Satomi estalou os dedos para ele. Correto. E essa é a diferença entre vocês dois. Ela parou ali e apenas sorriu para os olhos confusos dele, sem explicar mais nada. Tenho que visitar um amigo, então vejo vocês mais tarde quando voltar. Tristan coçou a cabeça, completamente confuso com quão enigmática Satomi tem sido com suas palavras ultimamente, especialmente quando fala com ele. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos pela vibração do telefone em seus bolsos. Ele o pegou e percebeu um leve tremor nos lábios quando viu o interlocutor. Aliás, olá, Tristan. O que foi? Precisa de alguma coisa? Ele perguntou. Era um pouco raro Alison ligar para ele em vez de mandar mensagem, o que também não era algo frequente. Não. Eu só queria conversar. Ela fez uma pausa antes de responder, e esse foi outro suspiro. Você ouviu? O suspiro de Alison então veio pelo alto-falante. Meu pai está fazendo algumas ligações sobre o funeral. É que, sinceramente, nem sei como me sentir. Eu conheço há anos como um avô muito amoroso, o melhor. Mas suas últimas lembranças dele são exatamente o oposto. Suspiro. Eu só precisava falar com alguém e entre você e Malia, achei que vocês entenderiam melhor. Para ser honesto, eu honestamente não. Tristan disse, mas parou um pouco, sua conversa mais recente com sua avó ecoando em sua cabeça. Estou livre no momento. Então, mesmo que eu não entenda, acho que posso dar um ouvido por um tempo. Aliás, certo. Obrigado. Sinceramente, eu não tinha ideia de qual resposta esperar quando decidi ligar para você. Capítulo 112. Com o jornal nas mãos, lendo um artigo de destaque que noticiava a morte de seu pai com um olhar sereno no rosto, Chris Argenter-Gengia estava sentado em um banco no metrô enquanto esperava o próximo trem. Olhando para o relógio, ele notou que eram 10h15 e assim que fez isso, ouviu a buzina familiar do trem e se levantou junto com os outros passageiros que esperavam para embarcar. Entrando no compartimento, ele viu que estava quase vazio, com apenas 6 pessoas dentro. 5 delas estavam de pé atrás da cesta que estava sentada, uma velha comparável a Gerard em idade. Com passos relaxados, ele foi até a mulher e sentou-se em sua cabine. Seus olhos notaram a posição dos homens, entendendo claramente o quão ferrado ele estaria se uma briga acontecesse, a menos que ele tomasse a mulher na sua frente como refém, algo que ele nunca faria mesmo se tivesse o dobro de coragem. Cristão. Ela gritou com um sorriso no rosto. Muito longe de casa, não é? Eu não sabia que os Calaveras tinham negócios na América. As palavras de Chris arrancaram bufos dos 2 homens logo atrás da velha, enquanto ela apenas ria sozinha. Ó mijo, não se faça de boba. Ela repreendeu brincando. Lar para nós, caçadores, é qualquer lugar onde somos necessários. É por isso que estou dizendo que você está longe de casa. Chris disse. Sua recusa flagrante em agradá-la e o comportamento que ele tinha desde que entrou no compartimento diziam o quão sério ele estava. Duplamente mais quando se tratava da mulher na frente dele. Da principal família de caçadores do México, igualmente comparável aos Argentes em tamanho e influência, estava a matriarca dos Calavera, Araya Calavera. No entanto, diferentemente dos Argentes, embora eles seguissem rigorosamente o código como uma lei imperial, eles eram muito implacáveis em suas relações com lobisomens e outras criaturas sobrenaturais que apareciam em seu radar. Uma família errante extremista seria a descrição que Chris Argenter-Gengia faria deles, especialmente a mulher na frente dele. Aprenda a apreciar o humor, ninho. Isso vai te ajudar a ficar são por mais um tempo. Como reflexo de um espelho sem nem mover um músculo, ela exibia o mesmo olhar sério que Chris tinha. O que você vai fazer agora? Você não só perdeu sua irmã, mas também seu pai, Gerard, um colega meu.
Eu quero saber o que o patriarca da família Argenter-Gengia planeja fazer agora, especificamente em relação ao último Ali Alpha. Deixando de lado as pretensões e o humor, ela foi direto ao ponto da sua visita. Chris cruzou os braços, já esperando um motivo como esse, mas mesmo assim isso o irritava profundamente. Nada. A interrupção de Chris deixou ela e sua comitiva um pouco perplexos. O que você quer dizer? Ela perguntou timidamente. Com os braços cruzados sobre o peito, Chris reiterou suas palavras. Exatamente isso, nada. Até nova provocação ou violação do código, a família Argenter-Gengia manterá uma distância vigilante de Derek Ali e sua matilha. As palavras de Chris soaram como uma bomba nos ouvidos dos ocupantes do compartimento. Demorou um segundo para que isso fosse totalmente registrado, e quando isso aconteceu, as mãos dos 5 homens atrás de Araya Calavera foram direto para os coldres das armas, mas uma mão levantada de Araya parou suas mãos. Lançando um olhar severo para Chris, a velha matriarca o confrontou em suas palavras com um tom frio. Explique-se, Christian Argenter-Gengia. Você está se rendendo ao lobo que matou seu pai? Chris permaneceu imperturbável diante da acusação insinuante dela e respondeu calmamente. Não existe tal coisa. Primeiro de tudo, o funcionamento da família Argenter-Gengia e minhas decisões que a guiam não afetam nada que deva preocupar você ou sua família. Segundo, admito que minha família estava errada com as ações de Kate e os eventos que se seguiram foram uma retaliação a isso. Isso não justifica sua rendição. Porque não é uma rendição. É uma trégua e da última vez que verifiquei, esta não é a primeira vez que algo assim acontece. A rixa de sangue foi resolvida, e como tenho certeza de que você entende muito bem, tanto a morte de Kate quanto a de meu pai foram resultado da quebra do código que guiou toda a família Hunting por séculos. Eles mataram humanos e lobisomens inocentes com suas ações. Chris havia ponderado muito sobre isso e em seus esforços para tornar tudo menos complicado, decidiu simplesmente aderir ao código. Ele poderia cruzar a linha com facilidade se quisesse, mas isso era algo que ele resolveria fazer apenas se fosse forçado. Sem se importar com o quanto suas palavras devem tê-la deixado furiosa, ele continuou. Os Calaveras e os Argent são aliados há muito tempo e espero que isso continue. O que eu, no entanto, não permitirei é o derramamento de sangue irracional que a ação de Kate causou. Ao ouvir tudo o que Chris disse, a velha matriarca deixou de lado sua raiva pelo que ela percebeu como a arrogância de uma geração mais jovem e ponderou calmamente suas palavras. E que razão você tem para não honrar a morte de um caçador respeitado como Gerard? Ela questionou. Se antes a voz de Chris fluía como um lago calmo e tranquilo, agora ela tinha a frieza de uma cachoeira batendo contra pedras. Ele ameaçou matar minha filha. Agora ela ficou surpresa, não muito chocada, mas muito surpresa. E antes disso, ele torturou os betas de Derek Ali para forçá-lo a dar-lhe a mordida. Só isso já é razão mais do que suficiente para eu deixar seu corpo apodrecer na natureza. Seja pelo meu dever como pai de proteger seu filho, ou pelo dever que recai sobre mim como patriarca Argenter-Gengia de executar punições para aqueles que quebram um código. Os dois chefes de família se entreolharam, Araya Calavera com um olhar examinador, enquanto Chris Argenter-Gengia com olhos frios e decididos. O olhar tenso deles foi quebrado por uma risada calorosa da matriarca Calavera. Oh mijo, você seria uma ótima caçadora com olhos como esses. Às vezes eu invejo vocês, Argens. Ela disse enquanto se levantava e limpava as mangas da camisa que vestia. E eu aqui pensando que eu teria que te lembrar do que significa ser um caçador e o chefe de uma família de caçadores. Não me decepcione agora, mijo. Chris bufou. Com todo respeito, minhas ações não são para você julgar, mas não se preocupe. Não pretendo manchar o nome da minha família. Imagino que você não vá ao funeral. Ela balançou a cabeça. Ver meus colegas sendo colocados em uma caixa e enterrados no subsolo é um lembrete amargo de quão perto meu tempo neste mundo está de acabar. Prefiro que isso me pegue de surpresa, se eu tiver que escolher. Ela respondeu com um sorriso enrugado. Chris assentiu e se levantou com a mão estendida, o que foi interpretado como um aperto de mão firme, e ele até sentiu um formigamento agudo devido ao aperto forte. Vou deixar você na próxima parada. Estenda meus cumprimentos à sua esposa e filha. Enquanto ela falava, um dos homens atrás dela se adiantou e colocou um sobretudo sobre ela. Duvido que você tenha tido a chance de trocar gentilezas. Este é meu filho, Severo. Os dois homens acenaram cordialmente um para o outro após um aperto de mão. O trem parou e elas seguiram como sua matriarca e deixaram Chris sozinho. O que significa ser um caçador, hein? Ele murmurou enquanto deslizava de volta para seu assento até que algo chamou sua atenção. Uma velha carta de tarô com uma habilidade no verso, o símbolo dos Calaveras. Um símbolo de sua amizade contínua. Ele pegou o cartão e desceu do trem depois de mais algumas paradas. Ponto de vista de Tristan Reis. Tristan fez uma careta em uma demonstração de visível aborrecimento enquanto ele e seus amigos se sentavam em seu lugar habitual no refeitório. Só que dessa vez eles estavam acompanhados por mais do que algumas pessoas. Embora ele os ignorasse, ele conseguia entender um pouco porque Erika e Isaac estavam sentados com eles. Não é segredo que ele ajudou Derek algumas vezes e então foi devido à confiança do Alpha nele e à relação amigável com seu Alpha. Compreensível. Stiles e Scott? Provavelmente acompanhando Erika e Isaac. Já que Scott ainda é considerado o beta de Derek e talvez um senso de camaradagem devido a eles se unirem para ajudar a salvar Derek e seu bando. Irritante, mas identificável, então ele os ignorou completamente.
O problema, no entanto, e também a razão para o desejo tentador de cravar suas presas no pescoço de um deles, veio de Lydia andando com eles. A presença dela no círculo de amigos dele atraiu uma pequena multidão de sua panelinha habitual, de caras do time dele a garotas do grupo de Lydia. A pior parte de tudo era que Lydia não tinha ideia de como afastá-los e ela também parecia um pouco estranha, o que ela escondia habilmente graças às suas altas habilidades sociais. Você parece que vai virar a mesa e enfiar um garfo no pescoço de alguém, Boyd comentou ao notar a expressão no rosto de Tristan. Ele ficou muito bom em ler o habitual vazio no rosto do amigo. Tristan balançou a cabeça. Definitivamente não é um garfo. É? Ele bloqueou a conversa ao seu redor, a voz chamando sua atenção, e Erika tentando irritar Malia e Alison flertando com ele. Se me associar a todos eles vai provar que posso fazer amigos, então me desculpe, vovó. Não vou fazer mais amigos. Capítulo 113. Que tal você não trazer o concurso inteiro com você para sentar na nossa mesa? Lydia deu de ombros para Alison, sentando ela e Malia nas arquibancadas assistindo ao treino de lacrosse, e respondeu. Eu não consigo realmente desligar-me de ser incrível, não é? Duvido que ser incrível seja a verdadeira razão pela qual eles se aglomeram em você como abelhas em uma flor. Malia retrucou e Alison automaticamente interveio antes que as duas pudessem começar uma guerra de palavras, uma que Lydia sempre vencia. Podemos nos concentrar apenas no jogo? Por favor. Ela tinha parte da culpa por ter jogado uma indireta para Lydia, mas isso tinha que ser dito, já que a multidão tornou a hora do almoço deles estranha, especialmente para Tristan e Boyd. Boyd era como uma tartaruga tentando voltar para sua carapaça, enquanto Tristan parecia querer arrancar os olhos de alguém. Ela suspirou aliviada quando os dois se encararam e felizmente deixaram o assunto de lado, pelo menos por enquanto. Embora soubesse que logo se veria presa entre eles novamente, um lugar em que ela tem se encontrado recentemente. Lydia revirou os olhos para Malia e se virou para assistir ao treino de lacrosse, mas isso piorou ainda mais seu humor. Ver Tristan e Scott como co-capitães a fez lembrar de Jackson, que morreu há pouco tempo, mas como morto. Ela pensou. Decidida a preservar qualquer força mental que lhe restasse, ela desviou os olhos do jogo e abriu um livro para ler um pouco e passar o tempo, bloqueando os sons de fora com a música dos seus fones de ouvido. Ela facilmente se deixou levar por seu próprio e tranquilo mundinho, enquanto o mundo ao seu redor se movia como sempre. Alison olhou de soslaio para Lydia e viu que a garota estava focada nela e cutucou Malia que estava sentada à sua direita. Você sabe que não precisa confrontá-la sobre tudo, certo? E você sabe que não precisa nos forçar a tentar ser amigáveis uns com os outros, certo? Alison só conseguiu suspirar e deixar para lá. Era tão ruim e egoísta para suas duas únicas amigas serem amigas uma da outra? Talvez essa seja a maneira deles se relacionarem e eles cresçam e se tornem grandes amigos? Ela esperava fracamente. O que esses dois acham que estão fazendo agora? Ela ouviu Malia dizer e alguns segundos de foco no jogo explicaram o porquê. Eles estão tentando superar Tristan? Ela perguntou depois de ver Scott e Isaac estranhamente atacando Tristan toda vez que ele recebia a bola. Ei, cuidado ou eu vou quebrar seus crânios. Malia gritou depois que eles conseguiram derrubar Tristan no chão e escapar de uma falta. Ela se sentou bufando depois de receber um aceno de Tristan. Por que ele tem que ser o único a se divertir? Ela reclamou. Alison apenas balançou a cabeça. Duvido que ele esteja gostando do jeito que você pensa. Só Malia chamaria o ato de machucar alguém sem assumir a responsabilidade de divertido. Ela ficou ainda mais confusa enquanto assistia ao jogo e viu Tristan mal conseguindo escapar do tackle combinado deles e às vezes perdendo a bola. Ele não deveria ser mais rápido e ágil do que isso? Malia bufou com isso. E mostrar um nível talentoso de espírito esportivo? Duvido muito que ele goste da ideia do que isso lhe traria. Você quer dizer atenção? Malia assentiu. Então ele está se contendo para mostrar um nível crível de atletismo colegial? Engraçado quanto as pessoas vão para fazer uma mentira sólida. Não que ele tenha escolha de fazer o contrário. Malia suspirou ao pensar que Tristan estava tentando se divertir demais e também estava um pouco irritada com os dois lobos trapaceiros. O jogo rapidamente ficou chato, pelo menos para ela, depois que o treinador substituiu Tristan quando chegou a sua vez de jogar. Ela brincou com o cabelo, entediada, até que seus olhos começaram a correr em busca de algo que roubasse sua atenção até que o treino acabasse. E seus olhos por acaso pousaram em Lydia, que estava à esquerda de Alison, escrevendo em seu livro. Ei, abelha, que assunto? Ela chamou Lydia, mas ela a ignorou, aparentemente perdida no que estava passando pela sua cabeça. Embora ela tivesse deixado Lydia sozinha em qualquer outro momento, naquele momento ela estava entediada e seu parceiro de conversa animado estava ativamente a ignorando. Por que ela disse ativamente? Porque sua audição não captou nenhum som dos fones de ouvido nas orelhas de Lydia. Ela não pensou muito e apenas arrancou o livro das mãos de Lydia, esperando o confronto rancoroso normal e tendo sua própria réplica rancorosa pronta depois de pegar o livro. Ela ficou surpresa quando Lydia não reagiu de forma alguma e apenas ficou sentada lá. Ela franziu a testa e olhou para o livro francês, mas nada do que viu escrito ali tinha alguma relação com o assunto. Ei, princesa, acho que ela está com um problema. Suas palavras chamaram a atenção de Alison, e ambas franziram ainda mais a testa ao virar para a próxima página. Nele havia vários esboços de um toco de árvore e o inegável esboço de cadáveres ao redor dele.
Ela olhou para Lydia e escutou com mais atenção o que estava tocando em seus fones de ouvido, e o que ela pensou que Lydia estava ignorando não poderia estar mais errado, pois tudo que ela ouviu foi uma estática fraca e irritante passando pelos alto-falantes. Ela estendeu a mão e arrancou os fones de ouvido de Lydia, o que acabou tirando o do transe em que ela havia caído. O que está acontecendo? Lydia perguntou confusa ao ver Alison e Malia olhando para ela, e então seus olhos se voltaram para o livro na mão de Malia. As páginas estavam abertas e ela viu o que estava rabiscado em todo o seu bilhete em francês. A pior parte era que ela não tinha ideia de quando havia tirado o bilhete. Suas palavras ficaram curtas, pois ela não sabia o que dizer. Lydia, você está bem? Alison perguntou preocupada e rapidamente agarrou a garota claramente perturbada antes que ela pudesse tomar uma decisão sobre fugir. Lydia respirou fundo e acalmou suas emoções tumultuadas. Acho que estou ficando louca. Em vez das palavras de conforto de Alison, o que ela ouviu foi o sorriso de escárnio de Malia junto com algo estranho que chamou sua atenção. Eu queria. Provavelmente sua coisa de Banshee está funcionando de novo. Eu me pergunto quem está morrendo dessa vez. Malia comentou distraidamente. O que você quer dizer com minha coisa de Banshee? Ela perguntou confusa e agora era a hora de Alison e Malia fazerem uma pausa enquanto esta última notava seu deslize. Vendo como eles ficaram em silêncio de repente seus movimentos oculares estranhos a deram a dica de que eles sabiam de algo que não estavam contando a ela. Então ela perguntou novamente sua voz claramente confrontadora. O que você quer dizer com eu ser uma Banshee? Acho que a brincadeira acabou. Você está pronta, Alison? Malia não tinha interesse em expandir a visão de mundo da garota, então ela passou o bastão para sua melhor amiga. E assim o olhar inquisitivo de Lydia, tingido com um apelo subjacente, caiu sobre Alison, que ainda estava pensando se era uma boa ideia continuar bancando a ignorante. Isso foi até Malia a destacar. Tudo bem, mas não aqui. Vamos. Ela acenou para os dois a seguirem enquanto ela saía das arquibancadas. Então, deixe-me entender, há um verdadeiro circo de Halloween circulando por aí e de alguma forma, os humanos não têm ideia disso. E não só isso, um dos meus dois amigos é um Van Helsing da vida real e o outro. Lydia apertou os olhos para Malia, é um furry. Aquilo acabou sendo a escolha errada de palavras, pois ela gritou e se escondeu atrás de Alison enquanto os olhos de Malia brilhavam em azul e suas unhas se estendiam em garras ferozes. Me chame de furry de novo e eu prometo que essa será a última vez que você usará sua língua. Malia ameaçou e suas garras encolheram de volta para suas unhas transparentes. Como ver algo e ouvir algo eram duas coisas diferentes, e Lydia estava finalmente sentindo a diferença. De qualquer forma, sim, Malia é uma verecoiote. Tristan é um vampiro, enquanto Isaac, Erika e Scott são lobisomens. Você, por outro lado, é uma Banshee. Alison se virou para Lydia e mais uma vez esclareceu e dessa vez Lydia não estava tão cética, embora um pouco assustada, após a pequena exibição de Malia. Então eu sou tipo o quê? Alguém que chora quando alguém morre? Ela perguntou depois de um momento para recuperar um pouco de compostura. Isso nós realmente não sabemos. Tudo que sabemos com certeza é que você pode prever quando alguém vai morrer e você acaba desenhando ou escrevendo em palavras enigmáticas. Alison explicou, ao que Lydia sentiu. Embora um pouco sobrecarregada, ela estava assimilando tudo com clareza, talvez devido à prova de Malia. Você disse que eu posso prever quando as pessoas morrem, não causar isso? Ela perguntou timidamente, ao que Alison balançou a cabeça em um não. Então não sou responsável por ninguém que eu desenhar que acabe morrendo. Sua consciência clareou um pouco com o suave não de Alison e isso a levou à próxima pergunta. Então quem os matou? Quem matou Jackson? Capítulo 114. Então quem os matou? Quem matou Jackson? Essa pergunta fez Alison congelar, pois ela esperava não ter que lidar com a explicação das complicações da morte de Jackson tão cedo para Lydia. Escute, Lydia, é um pouco mais complicado do que você provavelmente pensa. Ela tentou garantir que Lydia não tirasse conclusões precipitadas depois de descobrir como Jackson morreu, mas essa era uma das coisas que ela odiava e que Malia não apoiava. Tristan matou Jackson. A resposta de Malia surpreendeu Lydia enquanto os olhos de Alison se arregalaram escandalosamente, sem palavras para explicar o quão indelicada Malia estava sendo. Alison olhou para Lydia e viu o choque lentamente diminuindo um pouco para Lydia gaguejar uma pergunta simples. Por quê? Alison queria aproveitar a oportunidade para tentar consertar a atmosfera fragmentada, mas Malia a segurou pelos ombros e balançou a cabeça antes de se concentrar em Lydia, cujos olhos já estavam ficando vermelhos nas bordas. Malia pensou que seria melhor explicar para Lydia, mas alguém chegou antes dela naquele momento. É porque eu tive que fazer isso. Pelo menos foi a única maneira que eu consegui pensar. Todos se viraram para ver Tristan, ainda com seu uniforme de lacrosse, entrando no laboratório em que estavam. Todas as pessoas que morreram por ataques de animais após o funeral de Kate Argenter Gengea foram todas obra de Jackson, embora não diretamente. Ele agora estava perto delas e de pé ao lado de Malia, enquanto Alison estava no meio delas e de Lydia. Um Kanima, era isso que ele era. Uma criatura da noite que existe apenas para executar a vingança mortal de seu mestre. Mestre? No momento, ela estava apenas seguindo o fluxo enquanto seu cérebro suprimia a maior parte do choque que estava recebendo. Sim, acontece que Dailer, do lacrosse, era quem o controlava. Então por quê? A natureza de Jackson como um Kanima é servir como uma arma mortal e se eu tivesse matado apenas Matt,
Ele teria se unido a outra pessoa e reiniciado outra matança. Tristan explicou em um tom uniforme como se o que ele estava dizendo fosse de conhecimento comum. Talvez houvesse uma maneira de impedi-lo de matar, mas não tenho ideia do que seja, então me contentei com a única solução que tinha para impedi-lo de matar mais pessoas. Baque. Suas pernas não conseguiam mais sustentá-la, então ela foi guiada para o chão. Suas lágrimas caíram, mas ela não deixou escapar um soluço e apenas olhou fixamente na direção de Tristan. O subconsciente dela queria negar que o que Tristan disse era falso, uma mentira que ele estava contando. Não tenho motivos para me incomodar em mentir para você. O motivo é simplesmente que não tenho nada a ganhar com você acreditando em uma mentira ou com eu ficando apreensivo com você tentando vingá-lo me matando. Infelizmente, ele tem falado cada vez mais ultimamente e embora não veja isso como algo ruim, também significa que ele não pode simplesmente deixar que ele mate Jackson e vá embora. Só fique de olho nela caso ela tente fazer algo ridículo. Tristan disse e foi embora deixando as 3 garotas no laboratório, até o vestiário masculino para trocar de roupa. Para onde você foi? Boyd perguntou quando viu Tristan voltando para o vestiário ainda com seu equipamento de treino. Precisava resolver uma coisa rápido. Tristan respondeu. Alguma coisa importante? Não, só um probleminha. Ele acenou com a mão em descaso para mostrar o quão sem importância o assunto era. Boyd deu de ombros e esqueceu o assunto. De qualquer forma, você está livre depois da escola? Boyd perguntou. Tristan bateu no queixo e pensou se tinha algum prazer ocioso que pudesse abrir mão. Não estou tão ocupado depois da escola. Alguma coisa? Estou pensando em ir até a loja dos trabalhadores para comprar suprimentos. Quer vir comigo? Como ele já tinha algo que poderia abrir mão em troca de um tempo com Boyd, ele concordou enquanto ambos saíam do vestiário. Onde está Lydia? Tristan perguntou depois de conhecer Allison e Lydia na aula. Levei-a para a enfermaria para se acalmar e esperei que ela dormisse. Allison disse enquanto massageava a testa. Simplesmente tinha que ficar complicado, hein? Bem-vindo ao nosso mundo. Enquanto Tristan e Boyd voltavam de onde Boyd foi buscar suprimentos para alguns reparos nos quais estava trabalhando, eles se envolveram em conversas curtas que fluíam de acordo com o ritmo com o qual se sentiam confortáveis. Há algo errado com Lydia? Provavelmente. Por quê? Não sei. Só achei um pouco estranho ela passar o resto do dia de licença médica. Boyd não tinha muitos problemas com Lydia. Caramba, ele não tinha problemas com ninguém, e sendo uma das poucas pessoas com quem podia conversar, não era preciso dizer que ele notou o comportamento estranho de Lydia. Mas diferente dele, Tristan não estava muito preocupado. Espero que ela consiga dormir, ele disse. Boyd olhou para ele com uma sobrancelha erguida. Quer dizer, eu posso entender que Malia não está se dando bem com Lydia, mas você tem algum motivo para ser tão desdenhoso com ela? Tristan, no entanto, balançou a cabeça e respondeu a ele. Não estou sendo desdenhoso, mas sim não estou interessado nela e em seus problemas. Da mesma forma que estou com a maioria das pessoas. Sua resposta lhe rendeu a cara de pau de Boyd. Nesse contexto, é a mesma coisa. Ele disse secamente. Tristan fez uma pausa e revisou suas ações e atitudes e como elas provavelmente foram retratadas para Lydia. Ele não quis dizer nada em particular sobre sua falta de interesse em se associar com a garota. Ele não a odiava nem nada. Ele só começou a se relacionar com outros adolescentes há alguns meses e só se aproximou de Boyd e Allison. Esperar que ele fosse igual com todos os outros como Lydia, MC Cole, Isaac e seus companheiros de equipe, era uma tarefa muito difícil. Talvez eu me aproxime dela, quem sabe. Ele disse e isso se tornou o fim de outra discussão até que um deles trouxe à tona uma nova. Eles pararam em frente a um semáforo vermelho e esperaram que ele ficasse verde junto com os outros pedestres que estavam ali. Vocês podem ajudar esse velho a atravessar? Alguém gritou por trás deles, o que os fez se virar e ver quem estava falando com eles. Eles viram um homem cego que parecia ter quase 50 anos e tinha uma bengala na mão esquerda. Ah, sim, claro. Boyd disse rapidamente. Obrigado. Ele disse e estendeu a mão direita para frente. Tristan, que estava mais perto, segurou-a. Você não tem ninguém para te ajudar a andar pela cidade? Tristan perguntou curioso enquanto guiava o homem pela rua depois que o sinal abriu. Sim, mas eles estão ocupados no momento. Não tenho problemas em atravessar a área, pois estou familiarizado com ela, mas preciso de ajuda para atravessar os semáforos de vez em quando. O cego riu e agradeceu mais uma vez antes de partirem. Que bons jovens. Com o enterro de Gerard se aproximando, a atmosfera no ar Gentes estava tensa, mas Allison fez o possível para não deixar que isso a afetasse. O pai dela aumentou o treinamento dela em alguns níveis: sobrevivência, combate a oponentes mais fortes, ampla gama de armas, instintos, tomada de decisões racionais em situações estressantes. Ele garantiu que Allison começasse a compensar suas falhas em todas elas, mas também se certificou de não sobrecarregá-la a ponto de ela não conseguir dominá-las a um nível aceitável. Ela passava os fins de semana treinando com o pai e mesmo durante a semana, seu pai podia acordá-la a qualquer hora, das 0 às 6 horas, para um treino ou para que ela concluísse uma tarefa. Embora ela às vezes reclamasse da intensidade da carga de trabalho que lhe era imposta, ela nunca disse nada ao pai sobre fazer uma pausa. Ela sabia o quanto precisava disso se quisesse lutar contra lobisomens. Do jeito que estava, ela morreria se lutasse contra Malia ou Tristan muito mais rápido para o último, o que significava que ela não tinha chance contra lobisomens mais fortes do que eles, como os alfas.
Para ser honesto, a luta contra os lobisomens foi muito injusta com eles, pois eram apenas humanos normais, embora com treinamento especializado. Mas isso não diminuiu a distância entre eles, apenas a obscureceu e deu aos caçadores, ousa dizer, uma falsa sensação de segurança e confiança ao enfrentar lobisomens. Não é surpresa que morram mais caçadores do que lobisomens. Pessoas como Gerard, seu pai, Kate e sua mãe eram muito raras dentro do círculo Hunter. Eles eram a elite das elites. O auge do que um Hunter poderia ser, mas não significavam nada quando confrontados com um lobisomem se perdessem suas armas. Um beta os mataria com facilidade em tal cenário. No momento, ela estava navegando pela galeria de armas para ver se conseguia um arco recurvo para usar na prática e avaliando as opções que escolheu para verificar o equilíbrio e a empunhadura. Este aqui. Ela escolheu um laço com ponta preta e roxa depois de verificar a textura e o desenho do laço. Uma flecha? Não é uma arma que você normalmente vê uma garota com. Uma voz divertida atirou de seu próprio mundinho e ela identificou uma mulher alta com calças de couro justas e jaqueta. Ah, desculpe, eu não queria te distrair. Se importa se eu perguntar por que um arco? Não se preocupe, não é nada. Arco e flecha é algo com o qual cresci. É meio que algo de família e você não pode culpar uma garota frágil por pegar algo que a afasta de uma briga, certo? Alison facilmente inventou uma mentira e como a outra parte era uma mulher, ela ficou um pouco receptiva a ponto de até fazer uma piada. Uma parte de sua mente pensou que esse seria mais um teste de seu pai, mas ela não pensou muito nisso. A mulher alta com batom esfumaçado riu da piada dela. Claro, mas acho que ninguém vai te chamar de frágil se você puder usar um laço como esse. Não diz exatamente frágil ou hobby, sabe? Alison piscou para ela brincando enquanto sorria. Uma garota tem que ter segredos, certo? E você? Eu, pequena? Sou mais do tipo que coloca a mão na massa. A mulher disse, comprando um novo saco de areia. Kali, vamos lá. Alguém a chamou, o que pôs fim à conversa das duas garotas. Esse é meu namorado. O nome é Kali, a propósito. Ela apontou para um cara careca e musculoso que olhava na direção delas e se apresentou. Aliás, bem, espero ver você por aí, Alison. E tente não assustar os meninos com isso. Kali disse enquanto caminhava até seu namorado com um aceno. Alison olhou para o arco em suas mãos e uma risada saiu de sua boca. Duvido que arcos o assustem tanto assim. Ela murmurou para si mesma. Capítulo 115. A vista daqui de baixo não é tão ruim, pensou Tristan enquanto se deitava no chão com Malia de pé sobre ele. Você vai ficar só olhando aí de baixo ou vai se levantar logo? Ainda temos um pouco mais de 1 hora e preciso trabalhar alguns músculos. Ela agarrou as mãos dele e o puxou com força para ficar de pé antes de se abaixar para uma posição de luta. Tristan resmungou baixinho, mas ainda levantou as mãos, o que lhe rendeu um sorriso selvagem que teria despertado sua curiosidade se tivesse acontecido em qualquer outro momento. Depois da corrida matinal, o que eles dificilmente fazem hoje em dia, já que Tristan ficou muito mais rápido depois de engolir o sangue de Peter, para a grande irritação de Malia que não conseguia mais acompanhá-lo, eles voltaram ao treinamento de combate, algo que nenhum deles gostava. Bem, no caso de Malia, ela não conseguia derrotar seus oponentes, o que a fazia sempre se sentir meio satisfeita depois de lutar com alguém. Pelo menos era assim até que a velocidade de regeneração de Tristan aumentou, mais uma vez graças a Peter. Baki. Você se importa em relaxar um pouco? Tristan gemeu enquanto se levantava do chão. Porque ele era o único que estava sendo jogado para lá e para cá. Considerando o fato de que ele teve que diminuir sua velocidade para se igualar à de Malia e também foi impedido de usar seu sangue. Alguns pensariam que ele ainda tinha uma vantagem inegável sobre Malia, mas eles não poderiam estar mais errados. Ao contrário da natureza fria de Tristan, que era furtiva, precisa e tinha como objetivo matar imediatamente, Malia era mais selvagem e, como alguém que aceitava completamente sua natureza bestial, isso só a tornava mais forte. E sim, isso significava igualar Tristan no mesmo nível. Enquanto Tristan era o mais letal dos dois, Malia era mais raivosa, da qual você preferia ficar longe. Você está mesmo pensando nisso? Malia bufou enquanto segurava suas costelas do chute que Tristan lhe deu. Estou literalmente me segurando, Malia. Quanto mais devo me concentrar nisso? Tristan retrucou sarcasticamente. E com essas palavras foi embora o pensamento de ser um pouco restritivo demais em suas habilidades. Ela correu para ele e ele recebeu seus primeiros golpes com defesas e deflexões magistrais. De um golpe de cotovelo a um golpe de perna, Tristan tentou seu melhor para manter o ritmo de matar o impulso dela com cada movimento que ela fazia, o que significava que ele recebia mais golpes do que desferia. Malia confiava principalmente em seus instintos animais quando lutava, algo que Tristan conhecia muito bem, e ela sabia que Tristan focava em golpes rápidos e paralisantes em cada oportunidade que encontrava, um par de opostos polares que se equilibravam perfeitamente. E foi por isso que Malia se viu caindo no chão depois que Tristan chutou a parte de trás do seu joelho e em seguida deu uma cotovelada na lateral do seu rosto. Podemos ir embora? Tristan disse com a respiração pausada antes de ajudá-la a se levantar. Malia revirou os olhos. O tempo ainda não acabou. E não pense que não percebi como sua reação aumentou por um momento. Tristan apenas sorriu fracamente e permaneceu em silêncio. São 6, 8, a propósito. Ele lembrou, mas Malia não se sentiu satisfeita com essa informação, apesar de sua liderança. O fato de ele conseguir acompanhá-la facilmente, apesar de se restringir tanto, mostrou o quão mais forte ela estava ficando.
Tudo bem. Mais 2 vitórias para fechar e pararemos. Ela disse e começou a próxima rodada. Ela acabou vencendo as últimas rodadas e teve que compensar Tristan com uma bebida mais longa, o que a deixou tonta por um bom tempo. Ela teve que pagar por intimidá-lo do jeito que fez e Tristan só parou quando soube que ela estava prestes a desmaiar. Estou entediada. Malia choramingou. Estou dizendo isso há meses, então tente outra coisa. Tristan comentou sem graça e Malia o ignorou. Como adolescentes normais conseguem fazer com que pareçam sempre que não têm horas suficientes em um dia? Provavelmente porque eles sabem que podem não fazer isso mais tarde, ou não terão tempo para isso quando ficarem mais velhos. É o mesmo conosco, mas acho que eles têm vantagem, já que tentam planejar o futuro. Tristan disse distraidamente enquanto estava esparramado no chão com Malia. Então não temos um plano para o futuro? Ela perguntou, parecendo chocada com isso. Não, Malia. Não temos. Tristan disse antes de acrescentar. E não acho que vender armas seja um plano que realmente nos motive a aproveitar nossa adolescência. De fato. Então por que não temos um plano para o futuro? Temos que pensar em um para não ficarmos entediados toda vez. Não sei se você está sendo totalmente ignorante ou realmente falando sério, mas admito que o que você disse tem alguns méritos. Eles então ficaram em silêncio enquanto estavam deitados no chão, com apenas o tic-tac do relógio de parede soando no quarto, criando um clima relaxante na sala de estar. Estou com fome. As palavras de Malia quebraram a serenidade que eles estavam desfrutando. Comida ou sangue? Sangue por enquanto. Ela decidiu. Tristan moveu o braço esquerdo sobre a cabeça e ele pousou na boca aberta de Malia, o que teria pintado um quadro engraçado se alguém estivesse aqui para ver. Ela tomou um pequeno gole e soltou a mão dele depois de limpar o sangue que escorria por ela. Isso acertou em cheio. Ela gemeu de satisfação. Acho que hoje é o enterro de Gerard. Malia mais uma vez destruiu a paz tranquila. Isso não nos diz respeito de forma alguma, Malia. Isso é verdade. Você não treina seu controle de sangue há algum tempo, por quê? Estou tentando descobrir outra coisa. Não que eu esteja tendo algum progresso. Acho que é isso que acontece quando você nem sabe o que está tentando fazer em primeiro lugar. Outra habilidade? Ela ficou um pouco surpresa, pois isso significaria que Tristan tinha algo mais que ele podia fazer além de controle de sangue. 2 vezes melhor do que lobisomens e coisas do tipo que só vinham com o pacote sobrenatural padrão. Vocês podem se transformar em morcegos? Você sabe, como Drácula. Ela ponderou em voz alta. Tristan queria negar isso, mas se conteve e só deu uma resposta incerta. Talvez. Não tenho ideia, mas ainda está dentro dos limites das possibilidades. Ele ainda não tinha ideia do que podia ou não fazer. Ninguém sabia, nem mesmo Satomi. Teria sido melhor se houvesse alguém a quem você pudesse perguntar além do velho chato. As palavras de Malia soaram verdadeiras e Tristan pensou que seria ótimo se ele tivesse alguém para conversar que soubesse que tipo de vampiro ele era ou vampiros em geral. Qualquer um que não seja um Argentergenge, é claro. Ele se lembrou de algo que Derek falou antes de lutarem contra Peter. Era sobre o chefe veterinário de Scott. Derek mencionou algo sobre o chefe de Scott saber muito sobre o sobrenatural. Poderíamos falar com Derek e perguntar o quão confiável esse cara é. Tristan revelou. Um pensamento que ele nunca teria pensado em nenhum outro momento. Pois ele estava realmente grato que apenas um punhado de pessoas fora de sua matilha soubessem que ele era um vampiro. Mas o tédio às vezes faz decisões questionáveis parecerem razoáveis. Malia concordou ansiosamente. Qualquer coisa que pudesse afastar o quão vazia ela estava se sentindo no momento. E a senhorita Morrel? Você disse que ela poderia saber algo sobre sobrenaturais. Malia acrescentou, mas Tristan balançou a cabeça. Talvez um de cada vez. Eu prefiro não falar com alguém sobre eu ser um vampiro quando não posso garantir que eles não estão nos ferrando. Malia assentiu, aceitando o pensamento, e o deixou de lado, e eles partiram em direção a Derek. Uma dupla de adolescentes preguiçosos afastados do conforto de sua casa aconchegante pelo tédio, algo com que a maioria das pessoas poderia se identificar. Sem surpresa, Derek ficou bastante chocado que os dois se encarregariam de encontrá-lo quando isso não envolvia matar alguém. Ainda mais quando ele ouviu por que eles vieram. Deaton? Não sei se ele sabia o que você está procurando, mas pelo menos posso dizer que ele não é malicioso em seus negócios. Caso contrário, nosso querido Scott teria morrido sem nunca saber como. Derek disse. Com o motivo de terem vindo até aqui e Tristan rejeitando o convite de Isaac para uma pequena luta. Algo que ele havia notado na semana passada quando começou a se juntar a Scott para derrubá-lo durante o treino, eles partiram para a clínica veterinária de Deaton. O principal motivo de Tristan ter ido até lá era para ver se o homem sabia alguma coisa sobre vampiros e a tradição que o cercava, em vez de aprender como ver se ele tinha outra habilidade que pudesse usar além do controle do sangue. Amarração. Amarração. O sino na porta tocou para indicar a chegada de um cliente, e alguém conhecido os cumprimentou, mas parou no meio do caminho depois de perceber quem eram os novos clientes. Seu chefe está por aí? Capítulo 116. Seu chefe está por aí? A pergunta teve que ser repetida para que ele percebesse que esses dois não estavam ali para um check-up de animais de estimação ou mesmo para adotar um. Eles estavam ali por um motivo específico e envolvia seu chefe. Conhecendo os dois, Scott não tinha certeza de que eles estavam ali para algo civilizado. Até onde ele sabia, a única vez que Tristan e Malia saíam de seu caminho para procurar alguém, geralmente era porque queriam matá-lo.
Você vai ficar aí parado, deprimido, ou vai nos dizer se seu chefe está ou não? Dê desculpe. Por que você está procurando meu chefe? Você tem um compromisso com ele sobre um animal de estimação? Scott perguntou. Scott tinha se tornado bom em mascarar suas emoções de outros seres sobrenaturais. Tristan podia ver isso, assim como sua outra metade. Mas ele podia sentir claramente o cheiro do nervosismo que emanava do nervoso co-capitão. Em vez de pensar demais e desencadear um ataque de pânico autoinduzido devido à paranoia, por que você não liga para seu chefe, MC Cole? Malia interrompeu o que ele queria dizer. Depois de passar algum tempo com Derek e o resto da matilha após o resgate, ele finalmente conseguiu aprender muito sobre lobisomens e as histórias que Derek tinha para compartilhar, que também incluíam os dois adolescentes na frente dele. Ele não tinha mais tanto medo deles agora que estava com Derek, mas com o que ouviu sobre eles, sua cautela com eles não pôde deixar de crescer. Embora olhando para eles, não acho que eles realmente queiram causar problemas. Também não consigo sentir nenhuma intenção maliciosa neles. Ele está lá atrás fazendo alguns exames e pontos programados. Espere aqui um segundo, deixe-me pegá-lo. Alguém está me procurando? Alan Deaton saiu e olhou para os dois adolescentes com surpresa e leve confusão. Não se preocupe, Scott. Eu cuido daqui. Ele disse ao seu funcionário que assentiu e continuou sua tarefa. Então, posso ajudar vocês dois em alguma coisa? Ele perguntou. Em resposta, Tristan arregaçou as mangas até os ombros para mostrar uma tatuagem de 4 ovais empilhados um sobre o outro, o símbolo do bando budista. Deaton olhou para os dois antes de abrir a pequena cerca no balcão para deixá-los entrar. Ele os levou para a sala que ele usava para tratar os animais de estimação e fechou a porta atrás deles. Então, posso ajudar vocês dois em alguma coisa? Ele perguntou novamente. Vampiros. O que você sabe sobre eles? Tristan perguntou diretamente. Deaton sorriu um pouco enquanto olhava para os dois antes de responder a pergunta de Tristan. Como todo mundo, não muito, eu temo. Eu suspeitava, mas nunca imaginei que Satomi-san tivesse acolhido uma das criaturas mais míticas da natureza. Você conhece a vovó? Claro que ele sabia que Satomi conhecia Deaton, mas ele queria ouvir isso da boca de Deaton. O veterinário assentiu. Ela é uma veterana para a maioria de nós que tivemos a sorte de conhecê-la. Eu também a considero uma professora quando se trata de certas coisas. Deaton explicou brevemente enquanto Tristan e Malia ouviam qualquer indício de mentira, uma que eles não conseguiram encontrar. Deixando isso de lado, ela te enviou para cá? Ambos balançaram a cabeça enquanto Malia resumia os eventos que os levaram a estarem ali. Isso é compreensível. Eu acho. Ele disse com um toque de diversão em suas palavras, o que a dupla percebeu mas ignorou. Sobre os vampiros, um tópico tabu em alguns círculos sobrenaturais, e na maioria das vezes, um tópico esquecido em alguns. Uma coisa que eu sei é que quase não há texto escrito no presente que contenha informações sobre a origem dos vampiros, o primeiro progenitor. Mas mesmo que não haja informações sobre como os vampiros realmente surgiram, é um fato conhecido que a raça dos vampiros consiste em muitos sub-ramos. Alguns tão distantes que não carregam mais um único traço vampírico ou foram deformados em algo menor. Ele parou ali para deixá-los entender primeiro e como se sentisse que uma história estava prestes a ser contada, Malia pegou uma cadeira e se acomodou. O que fez Deaton rir despreocupadamente, enquanto Tristan não pôde ficar menos incomodado com suas palhaçadas. Espera, eu pensei que Drácula fosse o primeiro vampiro? Ou isso é só nos filmes e livros? Malia questionou com genuína curiosidade. Essa é uma boa pergunta. Deaton reconheceu que levou um momento para colocar seus pensamentos em palavras. O primeiro livro escrito sobre o vampiro Drácula foi no final do século XIX e esse livro dizia que ele ganhou seu vampirismo como resultado de se envolver com magia negra em busca da imortalidade, enquanto os outros que vieram depois disseram que ele foi transformado em alguns amaldiçoados e tudo mais. Então a primeira iteração não deveria ser a mais próxima da verdade? Tristan perguntou dessa vez, mas Deaton balançou a cabeça. Uma coisa que muito poucas pessoas sabem, mesmo entre as famílias de caça, é que o primeiro avistamento registrado de vampiros data de meados de 1700. Mais ou menos na mesma época do surgimento dos lobisomens. Embora eu possa não saber sobre a origem de nenhum deles, a origem dos vampiros tem sido um debate ao longo dos séculos e o consenso unânime é que os vampiros não vieram depois dos lobisomens, nem durante o mesmo período de tempo ou mais antes. Nunca depois. Ele duvidava que alguém vivo soubesse a verdadeira origem do primeiro vampiro. Os Unters, especificamente o patriarca da família Argenter-Gengen, eram as únicas pessoas que ele conseguia pensar que sabiam a origem dos lobisomens, mas mesmo eles tinham pouco ou nada sobre vampiros. Então, nenhuma história de origem. Entendi. Mais alguma coisa que você pode me dizer sobre os vampiros que vieram depois? Tristan perguntou. Faz anos que Deaton não pesquisou nada sobre vampiros, então ele teve que pensar um pouco para descobrir qualquer coisa que soubesse. Algumas pessoas acreditam que a razão pela qual a linhagem dos vampiros é ramificada com diferentes espécies variantes está relacionada ao motivo pelo qual nada sobre o primeiro vampiro é conhecido, como se sua existência tivesse sido apagada de propósito, de modo que nem mesmo seu gênero ou coisas que ele fez permaneceram. Assim como a história se esqueceu dele, a natureza também está tentando eliminá-los à força, diminuindo ainda mais sua linhagem com cada vampiro que eles geram. Sinto muito, mas eu realmente sei pouco ou nada quando se trata de vampiros e sua história no mundo sobrenatural.
Tristan acenou com a mão para dispensar o pedido de desculpas de Deaton. Não sinta. Você já me ajudou muito pelo pouco que sabe. Deaton assentiu e então acrescentou qualquer coisa que soubesse que não estivesse relacionada à história dos vampiros. Como você faz parte do bando de Satomi-san, tenho certeza de que entende como a natureza, de uma forma ou de outra, compensa todos os seus desastres. Sempre buscando equilíbrio. Tristan disse. Isso era algo que Satomi pensava de todos os seus betas. A natureza tem uma maneira obscura de tentar compensar cada destruição que causa, como trazer mais ouro, diamantes, petróleo, fertilidade do solo, etc. Você está certo. Parte do motivo pelo qual vampiros e lobisomens não se dão bem é porque o que veio depois começou a lutar contra o primeiro pela bênção da lua. E então, como um equilíbrio para dar a eles um inimigo natural em lobisomens e fraqueza em suas presas e garras, a natureza deu a eles uma saída que os permitiria alcançar as alturas do primeiro progenitor. Assim como um beta pode se tornar um alfa, um vampiro agora também pode subir o degrau evolutivo, mas isso também veio com uma ressalva. Eles terão que descobrir como fazer isso sozinhos. Malia ficou pasma com o que estava ouvindo. Porque a natureza soava como uma vadia mesquinha que ela conhecia. Quantas vezes ele precisa tentar foder os vampiros? Isso é fudido em tantos níveis. Foram seus pensamentos expressos, todos eles concordaram. Então como é que os vampiros são quase uma raça extinta a esta altura? Por favor, não me diga que a cadela verde venceu. Hahaha, não aconteceu. Você também pode dizer que aconteceu, dependendo do lado de onde você está olhando. O veterinário de meia-idade declarou. Como assim? Tristan perguntou, completamente absorto na história vampírica irregular. Eles não conseguiam controlar sua ânsia por sangue e cravavam suas presas em tudo que encontravam. Você pode imaginar o que aconteceu depois, certo? Uma caçada aos vampiros. Tristan disse, mas Deaton apenas sorriu e o corrigiu. Um extermínio de vampiros. Dos caçadores medievais às criaturas sobrenaturais que rondavam o dia ou a noite, até os humanos se juntaram. Embora todos estivessem separados devido às suas diferenças, isso não impediu o mundo sobrenatural inteiro de caçar qualquer vampiro que pudessem. Bem, droga. Malia xingou inconscientemente. Se eles não fossem controlados, então talvez os humanos e outras raças não existissem mais nos dias atuais. Eles trouxeram isso sobre si mesmos, na minha opinião. Tão bêbados de poder que agiram sem restrições e quase colocaram o mundo em perigo devido à sua fome. Mesmo que pudessem se multiplicar muito rapidamente, as pessoas que eles geraram acabaram se voltando contra eles. Apoiados por uma crise existencial. Eles foram eliminados um pelo outro enquanto o resto que permaneceu desapareceu para se esconder e se preservou, e a linhagem o máximo que puderam. E isso é praticamente tudo que sei. Ele limpou as mãos para mostrar um gesto de mãos vazias. Obrigado, doutor. Estou realmente grato, então deixe-me lhe dever uma por isso. Tristan disse e Malia se levantou para que eles se despedissem. Então acho que vou cobrar isso de você. Gostaria de ouvir o conselho de um médico? Ambos assentiram. Então não se incomode em procurar na história dos vampiros. Além do fato de que você não encontrará nada, é melhor passar esse tempo aproveitando esses poucos anos da sua juventude, pois é a melhor época da sua vida. Um conselho muito genuíno de Deaton para os dois adolescentes diante dele. Ambos ostentaram sorrisos irônicos, muito pequenos no caso de Tristan, ao ouvirem suas palavras. Esse é o plano, doutor. Malia disse e eles estavam prestes a sair, mas Tristan parou e se virou para Deaton. Sim? É que eu estava pensando no que você disse sobre a natureza fazer com que vampiros e lobisomens compartilhem algumas semelhanças. Sim, e daí? Sempre pensei que os vampiros eram solitários por natureza e ficavam isolados. Mas eles não seriam capazes de lutar contra os lobisomens da época ou criar tanto caos quanto fizeram. Deaton assentiu. Verdade. Assim como os lobisomens, os vampiros também se moviam em seus próprios grupos, uma mini-comunidade sobrenatural, se preferir. Assim como os lobos tinham sua matilha e as bruxas seu coven, os vampiros tinham seus clãs. Capítulo 117. O som alto de impactos fortes ressoou por todo o loft do apartamento de Derek enquanto a luz da meia-lua do céu noturno passava pela claraboia e brilhava em sua figura, suada enquanto ele batia com o punho no pilar acolchoado no meio da sala. Soco após soco, queda após queda. Sua mente entrou completamente em foco enquanto ele batia no pilar acolchoado até que tudo parou quando a meia-lua apareceu claramente depois que as nuvens finalmente se dissiparam. Bufando baixinho, Derek olhou em volta e apertou os olhos enquanto olhava ao redor. Alguém aí? Ele chamou, mas sua resposta veio como silêncio da sala. Alô? Com seus instintos aguçados e alertas, ele examinou todo o loft, mas ainda assim não encontrou nenhuma outra presença além de si mesmo no cômodo. Seus olhos endureceram diante do silêncio anormal e ele foi direto até a porta e a abriu, mas não encontrou nada, pelo menos até se virar para voltar para dentro. Seus olhos se estreitaram ainda mais quando ele viu o sigilo pintado na superfície da porta. Um trícele, mas diferente daquele pintado em suas costas, todas as linhas deste eram retas, fazendo-o parecer um triângulo com sua borda se projetando em 3 triângulos menores enrolados. Para Tristan e Malia, o tempo passou lentamente e em paz, e não aconteceu muita coisa, pelo menos naquele momento.
Tirando alguns olhares acalorados e sem intensidade do pai de Alisson sempre que se cruzavam, eles não se incomodavam com mais nada. O time deles venceu a Copa Regional de novo, então isso foi algo que deixou todo mundo super animado por um breve período de tempo antes de começar a esfriar. Infelizmente para Tristan, essa vitória veio com reconhecimento, logo popularidade. O que resultou principalmente em uma mesa lotada da qual ele ativamente começou a se esquivar. Pelo menos foi isso que aconteceu depois que eles finalmente entenderam a indireta sutil depois que Malia perdeu o controle e expulsou todos eles de sua mesa durante o almoço, ou a qualquer hora em geral. Quanto à amizade contínua de Lydia com eles, considerando que Tristan matou Jackson, isso só poderia ser atribuído ao fato de ela ser compreensiva, o que nem era dizer o suficiente. Embora a maior parte de sua compreensão das circunstâncias que cercam a morte de Jackson tenha sido graças aos esforços de Alisson. Embora ela não falasse tanto com Tristan como costumava fazer, o relacionamento deles conseguiu permanecer como amigos. Pelo menos ambos eram maduros o suficiente para entender a situação um do outro até certo ponto. Considerando tudo isso, isso foi bom. Quanto à parte mais irritante depois da dica sutil de Malia para que todos se perdessem, aparentemente apenas Scott e Stiles não entenderam. Scott principalmente porque esses eram os únicos sobrenaturais como ele com quem ele podia se associar. E saber por Derek e Deaton que eles não saíam por aí matando pessoas ajudou a acalmar sua apreensão em relação a eles, induzida por Stiles, a níveis aceitáveis. O motivo de Stiles para continuar com eles era muito mais simples, conhecer mais sobre o lado deles do mundo e passar mais tempo com Lydia. O resultado do crescente círculo de amizades foi Tristan passar menos tempo nele. Ele era legal com todos ali, mas o que ele não era legal era se envolver com todos ali ou ser obrigado a isso. Você sabe que continuar olhando para ela não vai fazer nada além de fazer você parecer assustador, certo? Desculpe por não me sentir muito confiante, sabia? Boyd retrucou bruscamente, suspirando enquanto desviava o olhar de Erika, que estava atualmente se exercitando para a educação física. Acho que ela pode ter tesão por você. Tristan parou, olhou para Erika, depois para Boyd, depois para Malia, sem dizer nada. Boyd entendeu sem esforço as palavras não ditas, mas isso não ajudou em nada sua situação. Como vocês conseguem fazer isso? Tristan perguntou distraidamente enquanto fazia seu treino vagarosamente. Fazer o quê? Os olhos de Boyd estavam focados em algumas pessoas certas enquanto ele respondia a Tristan. Vocês, Isaac, Erika, Scott, Alisson, até mesmo Lydia. É como se algo tivesse mudado em vocês da noite para o dia e ainda assim, de alguma forma, vocês simplesmente gravitam em direção um ao outro? Ele olhou para seu melhor amigo interrogativamente. Não é uma conspiração, Boyd. Pessoas com ideias semelhantes se juntam, ou neste caso, borboletas sociais. Tristan disse, nem mesmo se dignando a considerar as palavras de Boyd. Boyd não acreditou muito nisso, pensando que eles se conheciam de um círculo fora da escola, mas deixou para lá e pensou em outra coisa. Então, tem alguma dica para eu convidar Erika para sair? Tristan parou seu treino, olhando mais uma vez para Erika e Boyd, notando suas principais diferenças. Sejam confiantes. E sinceros. Sincero, Boyd comentou desconfiado. Sim, sinceridade. Apesar de toda essa coisa da Madonna que ela tem, ela não é uma santa ou algo assim, mas ela é meio inocente, definitivamente não do jeito que você está pensando. Pelo menos quando se trata de sinceridade. Agora foi a vez de Boyd ficar impressionado até que algo clicou. Então ele olhou estranhamente para Tristan, mas o adolescente pálido e não emo acrescentou habilmente. Não é o que você está pensando. Eu sou apenas altamente observador, especialmente em entender as pessoas. Não ajuda que a maioria dos adolescentes, especiais ou não, sejam livros abertos se você apenas der a mínima atenção a eles. Tristan explicou e caminhou em direção a um grupo de estudantes que estavam se preparando para uma corrida, deixando Boyd sozinho. Ei, você ainda está me ajudando, certo? Ele gritou, mas Tristan já estava correndo. Por que você está sendo competitiva de repente? Malia perguntou enquanto olhava para Alisson, que estava ao seu lado e visivelmente se esforçando no que deveria ser uma corrida casual. Alisson respondeu facilmente com respiração ordenada, apesar do esforço. Não competindo, mas comparando, não isso. Estou observando a diferença sim, isso. Ela disse, tendo um pouco de dificuldade para colocar seus pensamentos em palavras claras. Malia deu de ombros, sem se importar muito também. É uma diferença avassaladora, mas para sua observação, sou eu basicamente não fazendo nada. Ela disse. Então, pouco ou nenhum esforço? Perguntou Alisson. Malia riu por um segundo e respondeu secamente, sem nenhum sinal de diversão em sua voz. Nenhuma. Na verdade, estou tentando não correr em velocidade normal. Confie em mim, não é isso que você quer uma comparação. Especialmente com uma criatura lobisomem. Agora era a vez de Alisson rir e ela desistiu espertamente. Ela poderia ter entendido se Malia tivesse dito pouco esforço, 5% no máximo, e não ela dizendo que estava se esforçando abaixo do normal, basicamente trabalhando em porcentagens negativas. Bufo, bufo. Alguém empurrou-as até elas naquele momento, 2 pessoas na verdade, e se juntou à conversa. E aí, meninas? Erika e Lydia os alcançaram, e enquanto Lydia estava casualmente tentando se exercitar com as amigas, Erika confrontou Malia. Ei, focinhos, que tal testar a linha de base? Ela disse condescendentemente. Malia olhou para ela por causa do apelido irônico e insultuoso, mas ficou mais do que feliz em aceitar o desafio.
Quem era Malia? Ninguém a desafiou, mesmo em algo em que ela não é boa. Ei, meninas da Powerpuff. Humanos? Lydia gritou, olhando para as pessoas atrás delas, mas Erika ignorou suas preocupações. Não se preocupe, é básico. Nada de anormal. Então, uma corrida normal? Pelo menos sua versão do normal, eu acho. Lydia pensou alto para si mesma, mas naquele momento Malia e Erika já tinham ido embora, colocando uma distância considerável entre elas e o resto dos alunos corredores. Eles chamam isso de linha de base? Alison perguntou com os olhos arregalados para o que era basicamente seu sprint total de 120% para distâncias curtas, não a volta estendida que eles estavam fazendo. Ao lado dela, Lydia olhou para os dois e apenas suspirou para si mesma, sentindo um pouco de inveja das capacidades deles, diferente dela, que basicamente funcionava como um alarme aleatório de contagem regressiva para a morte iminente. Isso é trapaça em muitos níveis. Ela murmurou. Do outro lado da pista, Erika estava ficando para trás de Malia, que ainda parecia não estar nem tentando. Só desista. Não tem como você me vencer, definitivamente não em uma corrida. Ela comentou casualmente, mas Erika bufou. Ah, é? E o que te faz pensar assim? Talvez fosse diferente se a gente se esforçasse, você nunca saberá. Eu faria. Você não pode me vencer assim? O que te faz pensar que vai se ficarmos sérios? Pelo menos alcance a velocidade do Derek se quiser me vencer. Isso pareceu irritar Erika, já que Malia basicamente disse que ela tinha que se comparar a um alfa se quisesse derrotá-la. Ok, vamos parar por aqui antes que ultrapassemos o recorde mundial. Malia disse e diminuiu o ritmo atenciosamente, praticamente caminhando, até a volta terminar. Ela olhou para Erika que estava caminhando com ela e pela primeira vez desde que a conhecia, se dirigiu a ela em termos neutros. Ei, você está tentando se esforçar? Não apenas em Tristan, mas em mim e possivelmente em Derek? O que é que você quer? Ela perguntou apesar de ter uma pista e o rosto enrugado de Erika com a pergunta era todas as respostas de que ela precisava. Você não entenderia. Você não viveu isso. Ela disse mordazmente. Malia, ainda imperturbável, assentiu. Claro que não faria isso. Ela disse e acrescentou. Mas se colocar contra pessoas muito mais fortes do que você fará seu próprio progresso parecer insignificante. Comece com uma meta pequena e vá mais alto a partir daí. Erika olhou para ela com ceticismo, mas perguntou. Como que? A sua pergunta, as mãos de Malia atraíram sua atenção para Scott, que chegou atrás de Tristan e Isaac. MC Cole? Sim. Até onde eu sei, ele tem bons instintos, mas seus sentidos precisam de um pouco de trabalho. Malia disse enquanto entrava para tomar um banho, antes de se encontrar com Tristan para uma esperançosa sessão de vapor antes das aulas. Ah, e pare de insistir no Tristan ou vou arrancar seus olhos. Capítulo 118. Com os exames em andamento, todos estavam ocupados e tinham menos tempo para sair como de costume. Até os betas de Derek estavam investidos em seus estudos, já que a ameaça de Gerard não estava mais pairando sobre suas cabeças. Para alunos como Alison, Lydia, Boyd e, surpreendentemente, Isaac, os exames nunca foram uma preocupação e a única coisa pela qual eles se esforçaram foi para manter suas notas consistentes. Tristan e Malia estavam nos estágios intermediários inferiores, com Malia reprovando mais matérias do que Tristan. O primeiro, desde a visita à clínica veterinária, teve sua mente dividida entre duas coisas. Sua vida normal, que consistia em ser um colegial, amigos e exames, e ser um vampiro. Seu controle sobre seu sangue chegou a um ponto em que não havia mais nada que ele pudesse fazer para melhorá-lo, embora fossem bem sólidos até certo ponto. Eles rapidamente se tornavam quebradiços com o passar dos segundos se não estivessem diretamente conectados à sua corrente sanguínea. Quanto às outras habilidades que despertavam seus instintos, ele não tinha ideia do que eram ou como usá-las, então ele as deixou de lado por enquanto. Satomi disse que chegaria com o tempo, então ele guardou a ideia para quando a natureza considerasse o momento certo. Os exames chegaram e passaram rapidamente, dando início às poucas semanas de descanso, férias, para os adolescentes animados. Para Tristan, isso significava apenas mais horas livres no dia para preguiçar e além das frequentes maratonas sexuais com Malia e caçadas de vez em quando. Seus dias continuavam os mesmos, até que eles chegassem. Era madrugada, mas talvez por causa da conexão intrínseca de um vampiro com a noite, que era diferente da conexão de um lobisomem com a lua. Tristan não conseguiu dormir naquela noite e acabou sentado no telhado. Como seu travesseiro corporal não compartilhava a mesma cama com ela. Malia subiu no telhado seguindo Tristan com o cobertor e adormeceu em cima do corpo de Tristan com o cobertor sobre eles. Quanto mais a noite avançava, mais Tristan começava a ter a sensação de que algo estava acontecendo. Chegou ao ponto de seus olhos inadvertidamente ficarem azuis sem que ele quisesse, o que acabou acordando Malia assim que ela sentiu a sensação de perigo que Tristan emitiu por um breve segundo, um testamento de seus sentidos aguçados, mesmo quando confortavelmente dormindo. O que foi, Tristris? Ela perguntou enquanto o sono sumia completamente de seu organismo ao ver os olhos piscantes de Tristan. Eu não sei, Malia, mas... Seus olhos estavam arregalados e uma gota de suor escorria pelo seu rosto. Os olhos de Malia se arregalaram em choque quando ela sentiu arrepios por todo o corpo dele ao tocá-lo. Ela o sacudiu e virou a cabeça dele para encará-la, de onde ele estava olhando atentamente. Fale comigo, Tristris. Você está me assustando.
Era a primeira vez que ela ouvia assim, então isso a abalou um pouco. Ainda mais desconcertante era que, apesar do que seu corpo estava mostrando, suas emoções eram as mesmas. Como se seu corpo soubesse, sentisse algo que ele não sentia. Algo está errado, Malia. Muito, muito errado. Ele disse antes de agarrar Malia e pular do telhado. Ele e Malia cheiraram o ar ao redor, mas ainda não conseguiam dizer nada até ouvirem um uivo muito alto e estrondoso. Esse é Derek. Malia notou. Ouvir o uivo de Derek os deixou certos de que algo estava acontecendo, e segundos depois eles ouviram o de Erika. Malia foi a primeira a reagir e foi na direção do uivo de Erika, enquanto Tristan ficou para trás por alguns segundos, permanecendo parado, pois sentia que estava prestes a entender o que a noite estava tentando dizer, mas logo desistiu e foi atrás de Malia após não conseguir entender nada. Era no meio da floresta e quanto mais perto eles chegavam, mais frio ficava o ar que roçava sua pele, deixando-o arrepiado. No entanto, quando chegaram ao local de onde veio o uivo de Erika, eles não encontraram ninguém lá, exceto um Derek visivelmente perturbado, cujos olhos vermelhos estavam olhando para as marcas de corte na casca de uma árvore. Porra! Ele gritou e abriu um buraco na árvore, arrancou tudo e jogou para o lado. Tristan, sabendo que algo ruim havia acontecido, tentou farejar o ar, mas rapidamente franziu a testa ao notar algo estranho. Não se incomode, você não vai sentir o cheiro deles. Eles não são lobos comuns de forma alguma. Derek disse, impedindo-o de se perguntar porque ele não conseguiu sentir o cheiro deles. Virando-se para o alfa furioso, Malia perguntou timidamente. Parece que você tem uma pista do que aconteceu, e você também mencionou lobos. Há uma nova matilha na cidade? Eles observaram Derek passar por diferentes emoções, mas a mais aparente foi a raiva latente. E ambos os adolescentes notaram intensamente o quão diferente ele se sentia atualmente em comparação a antes do incidente com Gerard. Uma diferença gritante. Derek? Há uma nova matilha ou matilhas na cidade. E por que eles sequestrariam Erika? Isso é uma provocação descarada. Tristan complementou, cutucando Derek por respostas que o alfa claramente tinha. Matilha. Uma só, pelo menos que eu saiba. Por fim, Derek respondeu às perguntas deles depois de respirar fundo para se acalmar. Vendo o alfa se acalmar, Tristan perguntou novamente. De que tamanho de bando estamos falando? Até 10 betas ou mais. Surpreendentemente, Derek balançou a cabeça, dizendo algo ainda mais surpreendente. Não, nada de betas. Alfas. Alfas. Mas você acabou de dizer apenas um bando. Malia disse franzindo a testa, mas Derek assentiu solenemente. Sim, um maço. Um bando sem betas? Tristan perguntou só para ter certeza do que ambos estavam ouvindo. Sim. Se o bando não tem betas, então como ele precisa ser chamado para ser um bando? Perguntou Malia. Alfas, respondeu Derek. Certo. Uma matilha, mas com alfas em vez de betas? Ela perguntou novamente e Derek assentiu, mas isso a fez perder completamente o controle. Que porra é essa? Uma matilha de alfas? Que tipo de merda é essa? Derek suspirou sombriamente, entendendo completamente o quão absurdo mero nada disso poderia ter soado, mas infelizmente ele não estava brincando. Ele quase nunca brincava. Até mesmo Tristan, a representação visual do ser estoico, não conseguiu permanecer completamente calmo e impedir que seus olhos tremessem ao ouvir as palavras de Derek, mas ele ainda conseguiu manter o foco principal. Espere, Derek. O que um alfa, um bando deles, iria querer com Erika? Ele perguntou. Em vez de responder, a carranca de Derek se aprofundou e ele fez uma pergunta em troca. O que você acha? Naquele exato momento, Scott e Isaac chegaram ao local e uma rápida olhada ao redor revelou a imagem clara de alguém desaparecido. Onde está Erika, Derek? Isaac perguntou imediatamente, ele e Scott não gostando do ambiente em que chegaram. Derek explicou grosseiramente o que havia acontecido e a causa dos sequestros de Erika, o que deixou os dois adolescentes recém-chegados chocados, sem palavras e um pouco assustados. Talvez eles a tenham sequestrado para forçar você a se juntar a eles, dado o fato de que você é um alfa, assim como eles. Tristan sugeriu, mas o silêncio de Derek revelou quão pouco ele estava achando graça daquele pensamento. Que tal adiarmos a discussão sobre o bando alfa para outro momento e encontrarmos uma maneira de trazer Erika de volta? As palavras ansiosas de Isaac retratavam o quão preocupado ele estava por Erika. Sabendo que ambos passaram na última vez em que foram sequestrados quando alguém queria chegar até Derek, as memórias traumáticas começaram a ressurgir e ele estremeceu instantaneamente, morrendo de medo por Erika. Scott segurou seu ombro confortavelmente enquanto a atmosfera ficava mais fria, pois todos sabiam exatamente o que estava deixando Isaac tão aterrorizado. Ao ver seu próprio beta recaindo na cura de traumas, os olhos de Derek ficaram ainda mais frios, mas Tristan disse algo antes que ele pudesse tomar uma decisão acalorada. Você sabe quantos alfas há no bando? Ele se dirigiu ao único alfa no meio deles. Pelo que eu vi, 5 ou 6, incluindo o alfa deles. Derek respondeu. Tristan exalou com uma expressão dura no rosto e lançou um olhar para Derek, que o devolveu diretamente até que ele cedeu. São muitos alfas, sem mencionar que tipo de monstro eles teriam os liderando como um alfa. Um alfa dos alfas. Não parece bom de qualquer maneira que você ouvire. Isso era óbvio desde o início, mas como isso nos ajudaria a ter Erika de volta? Perguntou Isaac. Ele obviamente não entendeu as implicações disso e Tristan simplesmente se absteve de esclarecer o quão assustadora a realidade disso era para eles e todos os outros.
Isso é muito sério para não contarmos ao nosso alfa se vamos nos envolver ou ser arrastados para isso. Quanto a Erika, ou esperamos ou tentamos encontrá-la. De qualquer forma, está claro que estamos sendo arrastados para uma armadilha provável, ou pelo menos Derek está. Malia interrompeu naquele ponto. E ambos os caminhos levam a um confronto com um bando de alfas, não apenas um grupo solto deles. Um bando deles. O melhor cenário para todos é se eles puderem ser raciocinados, a menos que nos encontremos mergulhando em uma ladeira íngreme. Derek, há quanto tempo você sabe que o bando do Alpha chegou em Beacon Hills? Tristan perguntou. Algumas semanas. Derek disse sinceramente. E além de pintar minha porta com o símbolo deles como provocação, eles não fizeram nada até agora, apesar de eu tentar encontrá-los todo esse tempo. Não apenas Tristan, mas Malia e os outros franziram a testa ao ouvir as palavras de Derek. Um bando de alfas genuínos estava em Beacon Hills há algumas semanas e ainda assim ninguém sabia. Tristan olhou para o céu noturno. Um pensamento fugaz cruzou sua mente, fazendo-se perguntar o que a noite estava tentando lhe dizer. Capítulo 119. Infelizmente para Tristan, Satomi escolheu o pior momento para ficar longe do país, bem quando um bando de alfas decidiu se estabelecer em Beacon Hills. Segundo Elias, ela estava visitando algumas antigas comunidades sobrenaturais, o que significava que ela poderia estar em qualquer lugar, desde países vizinhos até outro continente. Contanto que ela recebesse a mensagem de Elias, ela poderia voltar nos próximos dias ou em uma semana. Então, tudo que Tristan e Malia podiam fazer era esperar, especialmente quando Elias não podia lhes contar nada e disse para esperarem o retorno de Satomi. Quando Tristan lhe contou o que sentiu momentos antes de ouvirem o uivo de Derek, o velho só conseguiu atribuir vagamente isso à mesma coisa que um animal sentia em caso de desastre natural, mas dado que ninguém mais sentiu isso, ou tão intensamente quanto Tristan, ele teorizou que poderia ser outra coisa, mas intimamente relacionada. Isso foi tudo que ele pôde dizer, dado quão pouco alguém sabia sobre vampiros. Achando que é uma má hora para Alison sair de férias, Malia perguntou depois da visita a Elias e Tristan assentiu. Dado quão próximos eles eram e a linhagem Hunter de Alison, ele teria perguntado se ela poderia desenterrar algo dos arquivos deles. Infelizmente ela e a mãe tinham saído para as férias e voltariam possivelmente em uma semana. E Tristan não tinha motivo para ir até Crisargentergengia e ver se ele sabia de alguma coisa. Eles podem ter se dado bem um com o outro há algum tempo, mas tudo mudou depois daquele dia no bunker subterrâneo. Como não havia nada que pudessem fazer até Satomi retornar, e com Derek e os outros membros de sua matilha focados em encontrar Erika. Malia e Tristan tiraram o dia de folga, com o primeiro arrastando o último até a loja de roupas para comprar algumas roupas novas. A última vez que vieram foi no começo do ano, e agora é a última semana de junho. Hora de atualizar o guarda-roupa, pelo menos de acordo com Malia. Como sempre, ela foi em frente pegando roupas para ele, exigindo pouca ou nenhuma intervenção dele, enquanto ele apenas relaxava e a deixava se divertir. Como eles tinham caixas de roupas que só usaram uma vez ou nunca usaram, Malia decidiu escolher apenas algumas peças de roupas de cores simples que Tristan preferia muito mais do que as mais elegantes. Para ele, a verdadeira moda era qualidade e simplicidade. O mesmo com Malia, mas ela preferia uma pitada ou duas pitadas de moda a elas. Não no nível de Lydia, mas definitivamente acima de Alison. Eles passaram aproximadamente 45 minutos lá, enquanto Malia passou 90% do tempo analisando as opções em vez de realmente comprá-las. Você tem se afastado muito ultimamente. O que quer que tenha sentido naquela noite ainda está te afetando? Malia perguntou ao seu companheiro quando encontrou seus olhos vagos depois de fazer o check-out. Tristan balançou a cabeça e se levantou para pegar uma das sacolas dela. Não isso, Có. Então você está apenas recuando para seus pensamentos para nadar neles? Isso é algo que você não faz hoje em dia. Duas palavras de Tristan e ela imediatamente soube o que ele estava fazendo. Por que não comemos fora hoje em vez de simplesmente voltar? Alison uma vez me mostrou um lugar com um ótimo sorvete de gelato. Ela sugeriu e alegremente os levou até o local, apesar dele não responder. O lugar era aconchegante o suficiente e tinha poucas pessoas lá dentro, o tipo de atmosfera de Tristan. Os lanches e sorvetes que eles fizeram eram ótimos. Especialmente o sorvete, e ficou ainda melhor quando Malia discretamente misturou um punhado inteiro de seu sangue na porção de Tristan, tornando-a uma das maiores sobremesas que o vampiro já provou. Meia hora se passou, descansando e saboreando lentamente o saboroso sorvete, e eles estavam prontos para ir embora. A caminho do carro, sua atenção foi atraída pelo barulho de duas motocicletas barulhentas, do tipo que Tristan odiava, estacionadas a algumas vagas do carro deles. A causa do barulho de aceleração eram dois meninos, gêmeos idênticos com base na aparência e na estatura corporal. Os gêmeos, vestidos com roupas de couro preto combinando, parecendo ter entre 18 e 20 anos, olharam para eles em vez de diminuir os sons altos. Sorriram e aumentaram ainda mais o ritmo antes de irem embora rindo. 50% de desconto, seus bastardos. Malia xingou e apontou um dedo na direção em que eles estavam dirigindo. Vamos, vamos. Tristan não disse nada e apenas entrou silenciosamente no carro e descansou a cabeça para trás. Por que você acha que o bando Alpha quer Derek no bando deles? Duvido que eles estejam recrutando só por recrutar. Ele perguntou de repente, pegando Malia que estava dirigindo de surpresa. Como eu saberia?
Em vez disso, você deveria estar perguntando por que o alfa deles decidiu de repente recrutar alfas para sua matilha em vez de gerar betas. Ele deve ter tido eles em algum momento, certo? Para ela, nada fazia sentido quando o assunto girava em torno da matilha alfa e seu alfa. Acho que nunca saberemos. O som de algo pesado sendo movido ecoou alto no espaço silencioso, abafando qualquer outro som emitido. O Ranger parou ruidosamente quando uma figura enorme, com um corpo musculoso e pesado, abriu completamente a porta. A fonte da moagem, um cofre de vários centímetros de espessura de um antigo banco, e dentro do cofre havia figuras femininas aninhadas em um canto. O que você quer de nós? Nós nunca fizemos nada com você. A voz familiar de Erika gritou quando ela viu um grupo de 5 figuras, mas ela rapidamente se acalmou quando uma delas, a mulher do grupo, olhou para ela com seus olhos vermelhos, demonstrando submissão. O homem que liderava o grupo de alfas riu fracamente enquanto dava um passo para dentro do cofre, fazendo as duas garotas se aconchegarem uma na outra com medo aparente. Haha. O que eu quero de você de fato? Infelizmente não sou eu quem quer algo de você em si, mas seu alfa que quer, pelo menos ele vai conseguir com um pouco de persuasão minha. Por favor, nós não fizemos ele nada. Erika engasgou entre soluços aterrorizados, seu rosto desgrenhado e assustado não despertando nenhuma pena dela. Ao ouvi-la, o homem, o alfa da matilha, aproximou-se dela enquanto também atraía uma observação peculiar aos olhos de Erika e da outra garota quando elas finalmente o viram completamente. Um homem idoso bem constituído com pouco mais de 50 anos, cabelo loiro escuro, curto e bem aparado, um perfeito cavalheiro mais velho, com uma bengala retrátil na mão esquerda para ajudar em sua aparente cegueira. Deucalion, o alfa dos alfas. Oh, meu querido, é claro que você não fez nada porque não há nada que você possa fazer. O propósito de um beta é elevar seu alfa a uma altura maior e é o trabalho do alfa fazê-lo cumprir esse propósito, então fique tranquilo, pois não há nada que você precise fazer. Ele falou devagar e com eloquência, de modo que cada sílaba que ele dizia era claramente ouvida enquanto ele dirigia seu olhar de Erika para a garota ao lado dela. Não se preocupe. Derek Ali vai mudar de ideia. Ele não tem escolha a não ser mudar. Foram suas últimas palavras antes de sair do cofre antes que ele fosse fechado pelo alfa fisicamente maior do grupo. Não seria melhor simplesmente matá-los? Ou estamos realmente esperando Derek encontrá-los e resgatá-los? O alfa que fechou o cofre, Enis, perguntou. Enis está certo, Deucalion. Matar servirá como motivação e persuasão suficiente para começar a pesar suas escolhas, disse Kali, a única mulher do grupo. Ambos eram o mesmo casal que conheceu Alison quando ela estava testando um arco. Deucalion sorriu levemente enquanto balançava os dedos de forma desaprovadora. Ainda não. Por enquanto, reagimos a como ele age. Sua próxima ação nos dirá tudo o que precisamos saber sobre ele como um alfa. E além disso, ele não é a principal razão pela qual voltamos aqui, especialmente depois da morte de Gerard. Nós conhecemos o outro quando saímos. Um dos mais jovens da dupla, um dos gêmeos que Tristan e Malia viram mais cedo naquele dia, falou. Tudo o que posso dizer é que ele se sentiu estranho. Definitivamente não era um lobisomem. Deucalion não disse nada em resposta a isso, mas deu um pequeno aviso em vez disso. Vamos deixar a pequena sanguessuga de Satomi por enquanto até pegarmos a outra. Quando conseguirmos, até alguém tão astuta quanto Satomi terá que fazer sua escolha. Embora eu espere que nunca chegue a isso. Pessoas como eu e Satomi somos muito raras. E eu odiaria reduzir esse número ainda mais. Capítulo 120. Tristan ficou silenciosamente grato por Satomi ter retornado alguns dias depois que Elias a informou sobre um bando de alfas atualmente em Beacon Hills. Ele esperava por isso até certo ponto, mas ver o quão séria Satomi pareceu ao ouvir sobre isso o fez pintar o que ele já sabia e conjeturava em tons mais escuros. Se a situação se transformasse em uma briga intensa que os arrastasse à força para uma briga caótica, Tristan não tinha certeza de como isso aconteceria. Claro que eles tinham uma vantagem numérica esmagadora, mas o outro lado tinha 4 alfas e um que era forte o suficiente para suprimir 4 alfas sob ele. Só de pensar nisso ele ficou apreensivo, fazendo-o esperar que fosse apenas sua mente exagerando. Tristan não tinha uma ideia clara da diferença entre alfas e não, sua luta com Peter não contava como base para uma análise qualitativa sobre alfas. Até mesmo matar Peter exigiu o esforço conjunto dele, Derek e Malia para derrotá-los, um trio que estava claramente acima da média dos betas em força, velocidade e eficiência de matar, e ainda assim eles lutaram contra Peter. Não é como se todos em seu bando fossem lutadores mestres ou mesmo bons nisso. Então sim, isso realmente o preocupou, especialmente depois de ver a apreensão de Satomi. Tudo que ela contou a Tristan e aos outros foi ao alfa da matilha, Deucalion, que se tornou vingativo depois que Gerard matou sua matilha em uma emboscada quando ele veio para um tratado de paz. Aparentemente, tudo isso aconteceu na época da matilha Ali e houve muita tensão naquela época depois que um caçador matou injustificadamente o beta de um alfa. A situação piorando ainda mais até que 2 matilhas foram exterminadas e esses alfas escolheram seguir Deucalion em vez de Talia Ali. Então, eles não eram apenas alfas mais fortes, mais velhos e mais experientes, eles poderiam ou não ter algo a reclamar com os Argents. Honestamente, os Argents não têm sido nada além de problemas. Tristan deu sua opinião sincera e imparcial sobre a família residente Hunt. Satomi sorriu ironicamente sem negar suas palavras de cara.
A progressão do tempo traz à tona diferentes tipos de pessoas, tanto boas quanto más. O atual patriarca Argenter Gengea e sua filha são bons exemplos. Ela ressaltou. Só porque Gerard e sua filha foram inescrupulosos em suas ações, o que resultou em uma longa série de mortes que eventualmente levaram a deles. Não significa que os Argents como um todo eram ruins. O pai está constantemente garantindo que não vai quebrar o código, enquanto a filha é apaixonada e moral. A maior qualidade que até você gostaria que seu inimigo tivesse. Ela disse, mas Tristan apenas murmurou algumas palavras incoerentes sob sua respiração que ela não conseguiu entender. Deixando de lado os Argents constantemente bagunçando as coisas, o que faremos se encontrarmos esse bando de alfas? Brett perguntou, encostado na parede enquanto mastigava um prato de cereais. Por enquanto, nós reagimos. Não sabemos o que trouxe Deucalion de volta a Beacon Hills, e embora ele pareça ter negócios com Derek e Ali, atualmente não sabemos o porquê. Tenho uma dívida com Thalia, então estenderei uma mão amiga se ele precisar, desde que não coloque todos vocês em perigo. Ter Deucalion como adversário é um conceito preocupante. Elias assentiu para as palavras de Satomi. Ele é um líder nato, tendo as capacidades e a força de um em graus maiores. Seus planos são a principal coisa que precisamos observar. O homem mais velho elogiou. Toda essa conversa para apenas um homem, e não sabemos quase nada sobre sua matilha e os alfas nela. Foram os pensamentos de Tristan após a recapitulação de Satomi sobre eventos passados e mais conselhos de cautela ao se deparar com a matilha alfa. Não foi um bom ponto de partida, mas quem mais recrutou alfas para sua matilha em vez de betas? Mesmo depois de tudo, nada de concreto se sabia sobre o atual Deucalion. Não acredito nisso. Tristan se cansou depois de ouvir uma narração de 2 horas de eventos passados e a necessidade de cautela, mas ninguém sabia nada sobre o bando. Sério, cara, a essa altura eu realmente quero agasalhar vocês dois e levá-los de Beacon Hills para Devonford. Brett disse enquanto se aproximava de Tristan, que estava mexendo no celular. Ele pensa seriamente que de todo o condado de Beacon, Beacon Hills em particular foi amaldiçoada. Não é como se não houvesse outros alfas no condado de Beacon, eles eram em números consideráveis. Mas seus territórios ou sua parte da cidade em geral não se tornam um ponto de genocídio a cada 2 semanas. Tristan suspirou, parecendo abatido enquanto enviava o texto que havia digitado. Conte-me sobre isso. Já faz meses e meses desde que comecei aquela maldita escola. Brett riu, atraindo alguns olhares para eles antes que os deixassem sozinhos. É engraçado toda vez que vejo você xingando mais e mais a cada dia que passa. E quem você acha que é o culpado? Tristan resmungou enquanto seu telefone vibrava ao receber uma mensagem. Brett esticou o pescoço para ver com quem Tristan estava trocando mensagens e disse nun de surpresa ao ver o destinatário da sequência de mensagens sendo trocadas. Nunca soube que você falava tanto com a garota Argenter Gengea Alison, não é? É Alison. Eu não. Às vezes, falar com ela ou apenas ouvi-la falar me ajuda a passar o tempo. Tristan disse enquanto digitava sua resposta e a enviava. E eis, pelo menos não deixe ela saber disso. Brett disse com uma careta falsa, mas Tristan apenas ignorou suas brincadeiras. Ela vem em 2 dias. Isso é uma boa notícia, se é que há alguma. Tristan comentou casualmente, o que Brett claramente captou e provocou enquanto colocava uma mão sobre os ombros de Tristan. É saudade que ouço na sua voz, Tristris. Você sente muita falta dela, hein? Tristan exalou alto, exasperação e cansaço evidentes em sua respiração. Quero ver se o pai dela sabe alguma coisa sobre Deucalion ou sua matilha. Nada mais, nada menos. Gu, porra cara, você é sem coração. E eu aqui achando que você era um empata. Brett só conseguiu desistir e deixar Tristan sozinho, pensando em algum lugar no fundo de sua mente que talvez Tristan estivesse escondendo isso. Mas balançou a cabeça e a deixou cair depois de lembrar quem era o senhor falta de sinais sociais. Pegando um copo de sangue recém-pingado, ele tomou pequenos goles e conversou distraidamente com Alison enquanto se perguntava sobre a conexão entre o que sentiu naquela noite e a chegada da matilha alfa. Já faz alguns dias e eles ainda não encontraram Erika ou os alfas. Esses alfas devem ser ótimos em mascarar ou difundir seus cheiros, já que eu nem conseguia dizer o que estava sentindo. Ele tinha muito em que pensar, mas como não estava chegando a lugar nenhum, não importava quanto tempo pensasse. Decidiu fazer isso em outro dia e passou a noite na casa de Elias em vez de voltar para casa. E o resultado dessa decisão, embora ele tenha percebido tarde demais, foi que ele não poderia fazer sexo dentro das paredes de uma casa cheia de lobisomens. A maioria lobos adolescentes cheios de hormônios. A lua cheia está a 1 ou 2 dias de distância. Isaac não terá qualquer aparência de controle devido ao seu estado mental atual, então Derek estará com as mãos ocupadas. Espero que Erika tenha a mesma ajuda que Isaac receberá, já que ela está sendo mantida por um grupo de alfas. Tristan pensou distraidamente enquanto seu corpo no abraçava o de Malia sob o cobertor e os ventos frios, fechando os olhos para uma boa noite de sono. Ponto de vista de Alison Argenter Gengea. Alison se virou na cama, esparramada, enquanto falava com alguém ao telefone enquanto observava a lua cheia. Bem, eu conversei com Malia e Tristan alguns dias atrás e aparentemente nenhum deles se preocupou em me dizer que Erika foi sequestrada por um bando de grandes e maus alfas. Matilha de alfas. Oh, desculpe por interromper você, Alison, e também por usar a gíria errada. Culto ou confraria soam melhor? A voz de Lydia veio em uma histeria sarcástica e aguda que provocou um ataque de riso em Alison.
Pare de ser dramática, Lídia. Aconteceu há alguns dias e eu não saberia se não tivesse perguntado também. De qualquer forma, parece que as coisas estão prestes a ficar agitadas novamente em Beacon Hills. Alison disse suavemente, lentamente se perdendo nos raios resplandecentes da lua. Sim, e as pessoas vão começar a morrer, certo? Lídia disse em voz baixa. Lídia, eu posso sentir isso, alguma coisa, está na ponta da minha língua, mas não consigo dizer em voz alta. Você acha que Erika vai morrer? Lídia perguntou com uma voz baixa e trêmula atipicamente. Alison simpatizava com a situação de Lídia, muito mais do que as pessoas pensavam que ela simpatizava. Eu realmente espero que não, Lídia. Eu realmente espero que não. Ela ouviu a risada desanimada de Lídia seguida por uma série de palavras melancólicas com as quais ela se identificou fortemente. Sabe, eu nunca pensei que minha vida no ensino médio seria assim, muito menos que eu me tornaria uma criatura dos tempos de histórias de terror, uma banshee, entre todas as coisas. Certo? E estou sendo treinada para matar pessoas sobrenaturais com poderes, que abusam de sua força e matam humanos indefesos. Uma caçadora ou como quer que você chame, estou sendo preparada para ser a próxima melhor assassina da minha família. Isso não estava em nenhuma lista de coisas que considerei quando comecei o ensino médio. Alison disse com uma risada no final, como se tivesse acabado de ouvir a piada irônica. Quer dizer, me conte sobre isso? Que merda é essa, para começo de conversa? Lídia perguntou e ambos riram por um tempo antes de parar para Lídia continuar. O que você planejava não fazer no ensino médio? Primeiro foi tentar fazer amigos duradouros, caso acabássemos nos mudando de novo. Também decidi não me apaixonar ou ter um relacionamento romântico pelos mesmos motivos. Isso e talvez alguns outros, não sei. Eles parecem tão estranhos agora que penso nisso. Alison disse. Lídia concordou e começou. Mas também é engraçado como você falhou em todos eles. Alison pensou nisso, mas balançou a cabeça lentamente. Acho que consegui algumas. Quer dizer, ainda não consegui um namorado nem entrei em nenhum relacionamento. Verdade, mas você atualmente tem sentimentos por alguém, certo? Lídia questionou com um tom cúmplice. Espera o quê? Alison ficou pasma. Sou orgulhoso e egocêntrico, Alison, não burro. Pensei assim. Não vou dizer nada sobre isso, então relaxa sua peituda, princesa. Isso também significa não desejar sorte ou dizer para você desistir, não. Alison ficou sem palavras por ter tido dificuldade em formar palavras coerentes, mas conseguiu. Isso não é um pouco cruel? Você me diz, você é a princesa aqui, não é? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos.